Fala galera, bem-vindo a mais um programa aí, mais um Aloha Etnia Barcast. Estamos com quem aqui hoje, Rian? Nada mais, nada menos do que o meu querido mestre, professor de teatro, diretor, idealizador do Drama da Paixão e tantas outras peças incríveis e sensacionais. Edmilson. Sensacional, que honra, hein? Então fica à vontade aí, dá uma palavrinha pessoal pra gente começar já essa entrevista. A honra é toda minha, saúdo todos vocês, saúdo você, todo o pessoal aqui. E para mim é um grande prazer, uma grande honra, né? Com muita alegria de estar dando essa entrevista hoje aqui para vocês. Sensacional. Eu quero começar pelo começo, pelo Gênesis mesmo, pela origem de tudo. Eu sei que a sua origem é cigana, né? É cigana. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. A minha origem, que eu tenho muito orgulho, sempre digo isso, ela está nas raízes de um circo-teatro. Meu pai era circense, né? Minha família era circense, e aos 3 meses de idade, além de nascer no circo, aos 3 meses de idade, eu subi ao palco pela primeira vez para interpretar um papel que era o Marcelino Poenvinho, baseado num grande filme que fez grande sucesso na década de 50. Depois ele voltou a fazer sucesso anos depois. Até recentemente houve uma novela inspirada nessa obra, da história de um menino que é criado pelos frades franciscanos e que num dado momento ele conversa com Jesus na cruz. E eu fazia o menino bebê quando os frades encontravam. E aí toda a minha infância eu passei no circo-teatro, participando de dramas, comédias, enfim, né, fazendo tudo que um artista circense pode fazer. Então a minha origem está aí. Eu acho que muito do meu trabalho se deve a isso, vai beber nessa fonte, né, e eu me orgulho muito disso. Os seus pais, então, já era do teatro. Sim. Seus pais. Meu pai era um grande palhaço, ele era o palhaço Reco. Meu pai, eu podia dizer que ele fazia tudo no circo, mas ele gostava de ser palhaço, foi um grande palhaço, para mim um dos melhores desse país. Num momento que eles não estava mais com o circo dele, mas ele estava, né, num outro circo, ele passou por Santana de Parnaíba, se apaixonou e resolveu sentar praça. Que seria sentar praça para o artista circense? É quando deixa o circo e passa a morar naquele local. Daí ele começou junto com a minha mãe a viver aqui em Santana de Parnaíba. Logo ele entrou para trabalhar na prefeitura juntamente com a minha mãe, e daí ele alegrou muitas crianças aqui de Santana de Parnaíba, sendo palhaço, fazendo as suas atividades circenses, e até que, um pouco antes dele morrer, a paixão dele era o circo, mas ele estava bem encaminhado aqui em Santana de Parnaíba. Ele, do nada, resolveu montar um pequeno circo, né? Ele ganhou umas tábuas na época do prefeito, ganhou material. Você lembra quem era o prefeito dessa época? Você sabe o nome? Nessa época... Ixi, não me recordo agora. Capitão Vitor. Capitão Vitor. Eu já ouvi falar do Capitão Vitor. O Capitão Vitor deu pra ele, né, umas tábuas, um material lá, né, que ele reciclou, e a minha mãe pegou esses sacos aí de açúcar, né? Ela costurou um monte, alvejou, encerou, que passou a ser a lona do circo. Olha só que interessante. É muito interessante. E ele ficou percorrendo pelos bairros de Santana de Parnaíba. Foi nessa época que eu vim aqui pela primeira vez, ajudei ele a fazer alguns espetáculos, e com a morte dele, infelizmente, né, uma festa de Corpus Christi de 1988, logo após eu resolvi vir morar um tempo com a minha mãe, né, para fazer companhia para ela, e se passaram 35 anos, estou aqui até hoje. Só para eu poder entender, então, na verdade, então, vocês são original de que estado, lugar? Porque, assim, pelo que eu entendi, seus pais vieram, se apaixonaram pela cidade, mas você não acompanhou. Não. Veio logo depois. Isso, perfeitamente. Assim, ó, só para explicar um pouquinho.
Eu nasci no circo, passei toda a minha infância no circo, mas naquela época era complicado, né? Artistas circenses é poder estudar. Hoje tem uma lei que obriga todas as escolas a receber os filhos de artistas circenses enquanto está na cidade. Mas na época não tinha isso, e daí eu fui morar com os meus avós, né, em Piracicaba. Né? Eu sou piracicabano, costumo dizer que eu sou caipiracicabano com orgulho, porque Piracicaba é uma cidade que tem suas raízes caipiras, né, sertaneja, e aos 7 anos de idade eu saí do circo por causa de estudar, e daí fui morar com meus avós em Piracicaba, e lá, né, fiquei até meus 24 anos, até que eu vim para Santana de Parnaíba. Em Piracicaba foi onde eu entrei no Teatro Amador, né, comecei a fazer muitas montagens teatrais lá, que também foi uma grande escola. Fui por 2 vezes presidente da Federação Piracicabana de Teatro Amador. Tive uma vida intensa, inclusive a Paixão de Cristo, que acontece até hoje lá também, fui eu que iniciei em Piracicaba, para depois iniciar aqui em Santana de Parnaíba. É muito sensacional. É muito, né? Ô, professor, então os seus pais já eram mestres na arte de improviso, né? Sim, sim. Né? Porque pegar umas tábuas e pegar uns tecidos e passar uma cera e fazer uma lona e fazer um circo, isso é total improvisação. A gente já vê aí a improvisação, né? E uma improvisação com amor, né? Eu acho que o amor absoluto que meu pai tinha pela arte circense, e minha mãe foi junto, é que impulsionava ele. Até hoje as pessoas recordam muito dele aqui em Santana de Parnaíba. Realmente ele fez história por onde passou. É o meu primeiro grande mestre, e a quem eu praticamente devo tudo. Seu pai, no caso. Meu pai, o palhaço Reco-Reco. E falando de palhaço, né? A gente vê que no Brasil se perdeu muita cultura do circo. Eu lembro quando a gente era mais jovem, Rian, quando tinha circo, cara, era uma alegria só. A molecada se reunia, entendeu? Pra poder ir pro circo. Hoje não pode mais animais. Ainda existe o circo, mas hoje não pode mais. Antigamente a gente ia muito por causa dos animais, e principalmente por causa do palhaço, cara. O que você tem a dizer? Essa perca de cultura que hoje, não só Santana, vamos falar a nível Brasil, sim, a gente se perdeu. Infelizmente, né? Realmente se perdeu muito. Opa! Epa! Quebra tudo, Chernobyl! E manda aqui tudo. Pode tudo no Barcast. Aqui pode tudo. Quebrou, tá mandando os males embora. Exatamente. Infelizmente, né, a arte circense, ela acabou caindo bastante. Sensacional. Principalmente, eu acho que a televisão, né, contribuiu para isso, né? Também depois hoje todas essas plataformas digitais que tem, mas antes disso, a falta de apoio, né? Antigamente nós tínhamos muitos mais circos, e falando especificamente de origem, da minha origem de circo-teatro, o que difere circo-teatro dos outros circos, né? Tem os circos de picadeiros, né, que tem, antigamente tinha os animais, depois tem lá os equilibristas, trapezistas, né? O circo-teatro era um circo que não tinha um picadeiro, ele tinha palco. E nesse palco se representava grandes dramas, né, e grandes comédias, sabe? Muitas vezes baseada em filmes, em dramalhões, e cada dia era uma peça diferente. E é nesse meio, né? E tanto o circo de brincadeira como o circo teatro, por causa da falta de apoio mesmo, né? Eu acho que agora tá tendo um olhar um pouquinho mais pro circo, mas antigamente não tinha, e porque o circo vivia exclusivamente de bilheteria. E nem sempre realmente a bilheteria dava. Muitas vezes, como que diz aquele ditado, vendeu almoço para comprar janta. Vendeu almoço para pagar a janta. Então era complicado, sabe? O circo passava por muitas dificuldades. O que salvava um pouco é quando vinham os artistas sertanejos, os cantores da época, que num dado período, né, do circo daquela praça é onde o circo está, daí se dava um pouquinho mais de bilheteria, né? Foi aí que grandes cantores surgiram, Sérgio Reis, Chitãozinho, Chororó, né? Tonico e Tinoco, muitas das grandes duplas sertanejas, né, começaram no circo, inclusive um grande comediante, para mim o maior comediante brasileiro, não, para mim não, salve Didi Mocó, salve os Carito, salve Chicani e tantos outros, né? Mas para mim o maior comediante brasileiro é Amácio Mazzaropi.
Mazzaropi, né, do cinema, e ele ia muito em circo, né? Mesmo quando ele já não precisava mais, mas ele sempre falava que o circo era aonde ele experimentava, era o laboratório dele. As piadas que ele ia lançar no cinema, ele testava no circo. Se desse certo no circo, ele colocava no roteiro. Se não desse, ele tirava. Então, o Mazzaropi, além de ter também começado em circo, né, ele amava apresentar, né, seus números, suas peças. Então, eu tenho uma pergunta. A gente falou aqui do Didi, né, dos Trapalhões, né? Didi Mocó. A gente falou do Chico Anísio, aí tem o Tom Cavalcante, todos cearenses, certo? Tô errado? Rapaz, é verdade. O que acontece, professor? Por que esse pessoal do Ceará é tão bom no humor? Tem algum... Será que tem algum segredo? Inclusive tem o Ceará hoje, que é um dos Ceará. Sinceramente, eu preciso do Ceará para saber. Eu conheço bem o Nordeste. O ano que vem já programei de conhecer o Ceará, né? Então, para saber o que é. Mas assim, eu acho que é deles mesmo, é uma coisa deles, uma coisa deles, né? Que aconteceu. Acho que cultural, né? Cultural deles, né? Mas nós temos, né? Eu acredito que em todo lar ali, o pessoal é meio piadista, aí a criança vê aquilo, vai crescendo com aquela essência, com aquele espírito de humor, bem-humorado, e vai aprendendo, e fala, isso não é, né? Eu acho que vai desenvolvendo. Porque os caras é bom, bicho. Os caras geralmente são muito humoristas, muito bons. Então, realmente é um detalhe. É um detalhe. Muitos artistas aí cômicos são cearenses, né? Então, mas também nós temos paulistas, sim, cariocas, né? Agora, já falando de... assim, já que a gente falou do cearense, né? Porque você tem eu acredito que você tem uma descendência brasileira? Não, a descendência brasileira, né? Mas aí ela vem da Espanha, e daí lá atrás, porque... A parte cigana? Da parte cigana, meus antepassados, os ancestrais eram ciganos, né? Porque os ciganos, assim, quando vieram para o Brasil, muitos deles fugindo, né, da Segunda Grande Guerra Mundial, porque não foi só os judeus que Hitler perseguiu, não. Perseguiu também ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais. Tudo que era diferente, tudo que era diferente. Negro, né? Também. Negros também. Porque tudo isso punha, né, a raça ariana que ele queria construir, impor a raça ariana, né? E então muitos vieram para o Brasil. Antes disso, muitos também já estavam vindo, e muitos desses ciganos, né, ao vir para o Brasil, alguns deles até pelo espírito nômade, eles criaram companhias circenses, e muitas delas foram companhias de circo-teatro. Então, a minha ancestralidade, que vem lá atrás, realmente que dá origem, né, à minha família no circo-teatro. Sensacional. E só pra galera que é mais nova entender, nômade era um povo que ele não tinha um lugar fixo. Eles estavam sempre viajando. Tô correto, professor? Corretíssimo. Eu falo que, na verdade, assim, né, às vezes eu gostaria até de ser nômade, né, ter isso aqui, gostaria mesmo. Mas a vida fez que eu não fosse. Criou raízes, né? Criei raízes. Mas, assim, eu gosto muito de viajar. Tô sempre viajando. Sempre que pode, você bate asinha, né? Bato asas. Então, é aí que eu exerço, né, o meu lado cigano. Até eu pratico xamanismo. E xamanismo não é uma religião, que fique bem clara. Xamanismo é uma filosofia de vida, né? Você pode ser de qualquer religião e praticar xamanismo, né, que vai potencializar a sua crença, né? E eu pratico, né, há muitos anos, né? Até uma das razões que levou eu para o xamanismo foi uma intuição que eu tive, que o teatro e o xamanismo, eles tinham a mesma fonte, começavam juntos. Eu falei, eu preciso entender, porque no xamanismo tem muita coisa de teatro, no teatro tem muita coisa de xamanismo. Quero pesquisar sobre isso. E foi por causa disso que eu entrei no xamanismo, né? Até esses dias eu ouvi uma frase que eu desconhecia, do Zé Celso Martinez Correia, que foi um dos maiores diretores do país, que uma frase que ele fala: o xamanismo e o teatro têm a mesma fonte. Estude um que você entenderá o outro, e estude o outro que você entenderá este. Falei, meu Deus, nunca ninguém falou nada pra mim, né? Eu tive contato com o Zé Celso, mas nunca conversamos sobre isso. Eu falei, você vê como são as coisas, a intuição, né? Então eu percebi isso, daí acabei entrando, né? E que
essa filosofia de vida, ela acaba influindo muito no meu trabalho. Professor, só para o pessoal poder entender, quando a gente fala do xamã, que não é uma religião, como você mesmo está colocando, quais seriam os pilares do xamã, para o pessoal poder entender, né? Porque assim, ó, a religião ela tem pilares, né? Que identifica ela como uma religião em si. Cristianismo, budismo, islamismo. Dogmas, doutrinas. Tem algum pilar, alguma coisa que identifica o xamã, mas como não religião, só para a galera poder entender? Tem vários segmentos, mas aí para deixar bem resumido, eu acho que eu vou falar o mais importante e o que me interessa também, e até fazendo ligação com o meu trabalho. O xamanismo, ele trabalha muito, sobretudo, com a cura espiritual, né? Ele trabalha com a cura espiritual. Mentalização. Mentalização, sabe? Enfrentar sombras, sabe? E, sabe, vencer os seus medos. Cara, eu gosto muito disso. Vencer toda aquela energia que não presta, né? Você transmutar, transformar, né? Para poder ser um ser humano melhor. Professor. Manipular as energias ao nosso favor, que nós somos energias, né? Sim. Eu tive um grande diretor de teatro que para mim foi o meu maior mestre. Tive grandes diretores, mas eu tenho orgulho e a honra de ter tido o melhor diretor teatral, o mais completo que esse país já teve, que é Antunes Filho, né? Antunes Filho, ele é, sem dúvida, assim, ele foi o maior diretor. Para você ter uma ideia, muitos dos grandes atores, Laura Cardoso, Juca de Oliveira, Regina Duarte, Fernanda Montenegro, passaram pelas mãos dele. E muitos desses começaram a fazer teatro com ele. O Estênio Garcia, que ficou muito tempo com ele. Só nome forte. Há muitos atores que viraram atores globais depois, né? Então eu tive o Antunes, ele sobretudo, ele foi, mais do que ser um diretor, ele foi um pesquisador de teatro, um pesquisador de alma humana, né? Eu falo que o Antunes também era um grande xamã, sem nunca ter pilares, ele estava com todos os pilares, né? E na evolução do ser, o xamanismo trabalha muito isso também, né? A evolução do ser humano, né? Opa, podemos ser um ser humano melhor? Sim. E o que devemos fazer? E o Antunes, na sua técnica, que eu até hoje procuro passar para meus alunos, tá? Eu já sabe disso, ver esses valores, né? Então, quando você fala cura da alma, é exatamente isso. Porque eu acredito no teatro que transforma. Sim. Não acredito, não tenho nada contra, mas não acredito no teatro enquanto apenas entretenimento. O teatro, quando nasce, não na Grécia, né? Costuma-se dizer que o teatro nasceu na Grécia num culto ao deus Dioniso, que antigamente se fazia aquelas procissões na Grécia, reverenciando esse deus, né? E eles cantavam e louvavam esse deus. Até que um dia, um louco subiu numa plataforma lá e falou: eu sou Dioniso. Nada. Ele assumiu, não que ele incorporou nada disso, ele assumiu, ele representou Dioniso. Foi aí que ele fez a repreensão, nasceu o teatro. E aí nasceu o teatro. Que show de bola, cara. Costuma-se falar aí. Costuma-se falar, só que... Costuma-se falar isso, só que... O teatro ele vem anterior a isso. O teatro, né, historicamente, no Ocidente, é respeitável a sua origem. Mas o teatro, na verdade, ele nasce junto com o homem. Eu acho que quando o homem não entendia os mistérios do universo, né, porque imagina o homem lá, primitivo, né, o homem das cavernas, raios, trovões, fenômenos atmosféricos, não entendia nada disso. Então, ele inventou o teatro, né, mas de uma forma inconsciente. Quando eles sentavam em volta da fogueira, muitos desses homens, eles imitavam animais, acreditando que imitando esses animais, no dia seguinte ele ia caçar esses animais, que ia aprisionar a energia desses animais. E também em volta da fogueira... Mas tem lógica, né? Se você sim, bem. E em volta da fogueira eles contavam as suas histórias. E aí nasce o teatro. Sim. Né? Tem os pseudo-intelectuais, eu chamo de pseudo mesmo, falsos intelectuais, que vêm falando que o teatro vai morrer. O teatro nasceu junto com o homem e vai morrer junto com o homem. O que acontece é que o teatro se transforma. Posso pegar a caveira ali, né? O teatro se transforma, entendeu? Então o teatro fala a alma humana, né? Então por isso a importância dele,
Ó, Esse é o clown, né? O símbolo do clown, do nariz do Vou deixar palhaço, aqui o clown, vou deixar que aqui é o o clown. curso que eu costumo dar também, que é o do palhaço. E você trazendo essa caveira aí também, me lembrou também muito Shakespeare. O William Shakespeare, o autor que eu mais reverencio, é tido como, ele é conhecido como o maior autor de todos os tempos, tanto que tem uma frase a respeito dele, do historiador Silvio D'Amico, que é o italiano, que fala o seguinte: se a humanidade acabasse hoje, fosse destruída e sobrasse só as 36 obras de Shakespeare, se viesse uma pessoa de outro planeta e tivesse acesso a essas obras, bastaria elas para saber como foi o caráter, como foi, né, a essência da humanidade. E tão forte, porque nessas 36 obras tem tudo. E essa caveira aí, né, além de ter o símbolo do clown, né, como vocês falaram, o clown... clown até a morte. Clown até a morte, uma das peças mais famosas dele, que é o Hamlet, né, que é o príncipe da Dinamarca. Uma das cenas mais espetaculares é quando o príncipe, né, Hamlet, depois do assassinato do pai dele, que ele está questionando, né, ele pega uma caveira, né? Faça, professor. Eu não saber fazer agora, né? Só o nariz. só o nariz que eu vou pedir uma licença para Não, tirar, tá colado, porque... tá colado, não vai mas tudo ver. bem, então, ó, né? Ei, você colou mais do palhaço. Não, pra ficar até a morte. Só vou dizer a primeira frase, só porque o texto inteiro não vou saber. Não, sim. Mas essa frase vocês vão conhecer. Não, só um Mas minutinho. eu sei qual é. Nesse momento, o nosso professor estará atuando. Pam, pararam, pararam, pararam. ser ou não ser? Eis a questão. Essa famosa frase é o início de um grande monólogo do príncipe quando ele está com a caveira, entendeu? É uma cena muito linda. Aí Shakespeare é um nome que é forte na cultura do teatro. O teatro, ele é fantástico. Quem gosta de literatura. Sim. Professor, Você fez também, né, Hilton? O quê? Você fez teatro, né? já fiz teatro, Já fez sim. teatro. Amador, mas eu já fiz. Sim, Mas assim, a gente falando de teatro, eu gosto muito de filmes épicos, filmes medievais. Eu também. E a gente vê que os grandes reis, eles pediam, né, essas atuações, tinham os palcos para eles atuarem, imitar os próprios reis, as batalhas. Então a gente vê que, como você falou, desde o início do mundo o teatro existe. Né? Então é uma cultura que nem você já foi falado que vai se acabar. Como se acaba algo que nasceu com o homem, cara? Entende? É uma cultura que está enraizada. Perfeitamente. Entendeu? Então assim, eu acho assim, fenomenal, como diz o nosso... Sensacional. Sensacional! E agora a pergunta é que nem você está há quanto tempo aqui em Santana de Paraíba? Desde os 24 anos de idade. E hoje você é diretor da grande obra que é conhecida, nacionalmente, cara. Paixão de Cristo é algo fenomenal. Acho que é a segunda maior, Rian, do Brasil. Acho É a que é a primeira. primeira. Né? Depende do aspecto, por exemplo. Os critérios, né? Depende dos critérios, por exemplo, né? Teve um jornalista global que veio aqui uma vez, né? Que falou que ele considerava a nossa maior que Nova Jerusalém, que é tido como a maior. Nova Jerusalém, ela assim, belíssimo, foi lá que eu me inspirei depois, né, quando eu resolvi fazer esse tipo de espetáculo. Eu fui por 2 vezes lá, foi super bem atendido pelo criador de Nova Jerusalém, o Plínio Pacheco, com a sua esposa Diva Pacheco, e o diretor na época que fazia o Jesus também, o José Pimentel, infelizmente todos falecidos, né? Então eu acabei bebendo aquela fonte. O que eles têm lá? Eles têm o maior teatro ao ar livre do mundo. Os cenários são de alvenaria, né? Por exemplo, o Palácio Pilatos fica num canto. Para você ir depois para o Palácio de Herodes, você caminha como numa via sacra, então um cenário fica distante do outro. Sim. Ele é feito tudo de concreto, de alvenaria, né? E a cidade, essa cidade de teatro, é cercada por uma muralha, como era Jerusalém na época de Jesus, né? E a vegetação lá deles lá, né, o
clima, enfim, uma série de coisas, lembra muito a Judéia. E isso eu posso falar que lembra mesmo, porque eu tive tanto em Nova Jerusalém, como eu fiquei um mês em Israel, Olha só, né, que para fazer pesquisa para o Drama da Paixão, e conheci a Judéia bem também, né? Então eles têm a favor, então tem todo um clima lá que favorece e é isso de ser o maior teatro ao ar livre do mundo, além de ser uma belíssima encenação. Agora, em questão de cenários, hoje, nossos cenários eles ficam mais juntos. Né, eles não são separados, né, enquanto lá o sistema é via sacra, as pessoas caminham para assistir o espetáculo. Aqui lembra muito o teatro grego, né, quando se construía uma arena, né, que era nos estádios que eles faziam, né, uma grande arquibancada para 10 mil pessoas, né, e as pessoas assistem daí sentadas ao espetáculo, né. Então é uma mistura de teatro grego com o teatro da Idade Média. Então essa é a diferença, assim. Mas em alguns aspectos, né, a gente chega aí além de Nova Jerusalém, né? Mas por isso que eu falo, é muito o critério, né? Então, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, eu nem gosto muito dessa classificação de primeiro, segundo, terceiro, né? Mas com certeza, Santana de Parnaíba é um dos maiores espetáculos do mundo no gênero, a tal ponto que o diretor italiano Franco Zeffirelli chegou um DVD do espetáculo nas mãos dele, ele se interessou de vir para o Brasil assistir a peça. Para quem não sabe, Franco Zeffirelli dirigiu o famoso filme, que para mim é o melhor de todos, Jesus de Nazaré, dirigiu o famoso Romeu e Julieta, dirigiu Irmão Sol, Irmã Lua, O Campeão. Então é um dos diretores mais famosos, né? Mas, por infelicidade, ele acabou adoecendo na época, depois acabou morrendo, e isso nunca se concretizou. Mas só de saber que ele assistiu, gostou e teve esse interesse de vir para o Brasil, mostra o nosso valor aqui. Mostra o nosso valor. Porque muitos anos antes, isso há uns 30, 40 anos atrás, ele foi para Nova Jerusalém. Ele veio, porque ele adorava esse tipo de espetáculo. Sim. Né? Ele foi para Nova Jerusalém. Agora, fico feliz que pelo menos um diretor, né, que eu reverencio muito, um diretor brasileiro, que já citei aqui, que infelizmente faleceu também, o José Celso Martinez Correia, um dos maiores diretores do país, veio assistir e gostou muito do espetáculo. Sensacional. Sensacional. Professor, assim, você falou de viagens e tal, falou de espiritualidade. Eu quero saber se essa espiritualidade tem alguma coisa a ver com essas viagens de outro país, se tem algum link, alguma coisa nesse sentido, assim. Se em algum momento houve uma virada de chave, se tem um momento especial importante que te trouxe um pouco mais dessa atenção para a espiritualidade. Como eu falei há um pouco atrás aí, para mim o teatro nasce de uma necessidade espiritual do homem, né? De entender os fenômenos existentes, de entender o seu papel na Terra, e meio que, de uma certa forma, antenado nisso, percebendo isso inconscientemente, não era consciente, eu sempre tive essa busca, né, da arte, sim, mas não aquela arte vazia. Uma arte, como eu já falei, fale a alma humana, né, que ela possa provocar, que ela possa transformar. E eu sempre tive muito isso dentro de mim, já ia nesse sentido, né? E isso ficou mais forte, e eu sempre fui buscar aí coisas que me dessem sinais e que me mostrassem se eu estava no caminho certo. E na primeira viagem que eu fiz ao Egito, é uma história muito interessante para mim, eu acho que esse episódio, ele marcou minha vida, né? Eu estava lá nas pirâmides de Giza, né? As famosas 3 pirâmides, especificamente na pirâmide de Quéops, que é a maior. Eu estava lá admirando, falei, nossa, isso existe mesmo, é no planeta Terra. Quem não é que vê daqui, eu sei que não é verdade. Livros, nossa, e é uma energia fantástica. Eu estava lá e uma senhora estava do meu lado, uma senhora estranha, parecia uma cigana também, né? É beduína, né? Porque é do povo do deserto, mas ela tinha traços ciganos, assim, né? E ela falava portunhol, castelhano. E eu lá, admirado, ela do nada virou pra mim, perguntou se eu estava gostando. Eu falei, sim, né? Então ela falou, abre com as pirâmides, fale com as pirâmides, se você conversar com elas, elas vão conversar com você. Eu olhei para aquela senhora meio estranha, e eu já tinha
O guia tinha me falado para tomar cuidado com os beduínos, que eles são cheios de história para embolsar o dinheiro, te roubar, né? E isso é real também. Daí eu falei, será que essa mulher tá querendo, né, jogar um verde? Eu ficou com o pé atrás. Fiquei com o pé atrás, mas ela insistiu, não tenha medo. Fale com as pirâmides e as pirâmides conversaram com você. Daí meio que eu desconversei, disfarcei e saí de perto. E voltei lá no grupo que eu estava. Daí eu sei que eu fui fazer o cruzeiro pelo Rio Nilo de 4 dias, fui para outros cantos do Egito. Daí no último dia eu tinha um dia livre, né, lá no Cairo, e resolvi voltar para Giza para visitar as pirâmides. E fui novamente na Quéops. Porque embora eu fiquei com medo do certo receio da mulher, mas não saiu da minha cabeça essa história. E daí comecei a olhar para a pirâmide, né, a Quéops, e ó, pasmem, pode ser loucura, não, mas se é loucura santa, abençoada, que transformou minha vida. Eu conversei com as pirâmides e elas conversaram comigo. Lógico que elas não abriram a boquinha e começaram a falar, mas elas disseram através do meu coração. Sentiu a energia E fui recebendo através do meu coração. Inclusive temos uma esfinge aqui. A famosa Salve o Egito, né? E dali, ali eu acho que foi a minha primeira iniciação, que eu comecei a compreender muitas coisas que eu estava buscando. Foi ali que deu início a tudo. É esse o caminho, e até hoje, né, é o caminho da espiritualidade, que eu sempre deixo bem claro, não é espiritismo, é espiritualidade, né? Tanto que também não é religiosidade. Não é religião, é religiosidade. É uma conexão do ser com energias. Que é com energia, com a essência, né? Isso. Que as pessoas buscam a conhecimento. As pessoas buscam religião, mas cadê a religiosidade? Resumindo, a filosofia. A filosofia, a essência. Entendeu? E daí mudou minha vida. Anos depois eu entrei com o Antunes Filho, que tinha também essa filosofia, né? O Antunes foi daquele tipo que não mandava só estudar teatro, ele mandava estudar tudo, né? Inclusive uma das coisas... Era um mestre mesmo. Era um mestre. Uma das coisas que ele mandou estudar na época, que eu quase surtei, porque eu era mais novo, né? Ele mandou até estudar física quântica. Rapaz! Física quântica, entendeu? Porque a física quântica, a nova física, ela trabalha com as energias e tem uma filosofia por detrás. E no início foi duro, mas, nossa, mestre é mestre, né? Realmente, né? A física quântica, o entendimento da filosofia dela, de tudo, ajudou a abrir horizontes e a compreender que o que eu estava buscando, falando, não é nada esoterismo, não era nenhuma viagem na maionese. Que as pessoas confundem muito, né? As pessoas confundem era coisa concreta, porque a física é uma ciência, né, exata, e ela provava por A mais B aquilo que estava buscando. É interessante porque aqui, ó, tanto eu como o Rian, nós já estudamos hipnoterapia. A hipnose, a gente falando de teatro, a hipnose, ela se baseia no quê? Em foco, né? Foco, imaginação e concentração. Quando a gente fala de teatro, quando a gente está assistindo alguma coisa, vamos lá, a gente está assistindo um filme. Você foca lá. Você foca e ele transmite a emoção. Até arrepia, cara. Ele transmite a emoção, porque você vê que é uma forma de falar com o homem. Tanto assim, aí a gente pode falar porque tem religiões negativas, religiões positivas, como tem artes que são positivas e negativas. Você vê quando a gente assiste algo que ele fala com o nosso interior, algo que traz aquela paz, aquela harmonia, você foca, né? A gente entra naquela questão da hipnose, né, Rian? E aquilo fala com você de uma forma que transforma, né? Isso é o teatro, é o poder do teatro, é falar com você, é te mostrar aquela energia positiva, de transformar, de ressignificar. Isso é fantástico, professor. Nossa, você falou isso, eu até fiquei emocionado, porque ele faz aula comigo, sabe disso, né? Nas aulas, foco, concentração, imaginação, eu tô falando o tempo todo sem saber que isso fazia parte também da hipnose. E em cima do que você falou, me passa pela cabeça que o teatro, ele é uma arte hipnótica. 100%. Quando você de repente tá no palco, você hipnotiza o público a acreditar naquilo que está acontecendo. A arte faz isso. A arte perfeitamente. Tem esse poder, perfeitamente. Eu acho que é isso. O resumo é a arte. Por isso que eu acho que é importante todo ser humano, ele
ter uma prática de uma Sim. arte. A vida sem arte seria um erro. A vida sem arte seria um erro, mano. Mas o professor falou de viagens, cara. Isso é sensacional, Rian. ó, Fala pra eu- gente pra onde você já andou. Quais países, né? Ó, Quando o professor fala, eu vou pegar um negocinho pra nós. pra mim, assim, vou citar todos, citar alguns, né? Porque. Sim. Mas eu falo que eu tenho a maior. O maior legado que eu posso ter, a maior riqueza. Eu não sou um homem de bens, né? Porque eu optei, em vez de ter bens, né? Eu optei, quando tinha uma grana boa que eu ganhava no trabalho, com o meu serviço, eu viajava. Né? Eu viajei muito. Eu tenho. O maior investimento, é o maior e melhor. Com certeza. Ok, Barcast não pode faltar, né? Obrigado, Eu Wilson. tive a honra de viajar 26 países, sendo que alguns deles eu fui vários. Desculpa, quantos países? 26. Ai, que inveja. Só fui pra São Paulo, pra São Paulo. Sendo que alguns. Ó, eu fui pra Carapicuíba e Osasco, mano. Sendo que alguns deles eu voltei várias vezes. Eu voltei várias vezes, né? Então, assim, ó, pra ter uma ideia, os 3 primeiros países que eu fui viajar, eu conheci já de cara, esses são os três primeiros países: Grécia, Uau. Egito e Israel. Oh, meu Deus, Israel, sonho em conhecer. Israel, tanto que eu era para ter voltado esse ano lá, eu estou um pouco frustrado com isso. Estava tudo certo a minha viagem para lá, mas infelizmente por causa da guerra que ainda, né, tá meio perigoso. A própria agência que eu contactei para fazer essa viagem mandou esperar um pouquinho, Orientou a não ir, né? Orientou a não ir, né? E não vou, né? Mas fora esses países, muitos países da Europa, como a Inglaterra, a França, a Espanha, a Áustria, a Alemanha, enfim, né, agora, né, aqui no Brasil, aqui na América Latina também. Então, eu gosto de viajar e sempre nas viagens que eu faço, mais do que turismo, eu vou buscar entender aquele povo, Cultura, né? conectar com aquela cultura, perfeitamente. E acaba sendo uma viagem, sobretudo espiritual, né? E uma viagem também cultural para mim. Cultural, que é muito bom também. Que é muito importante. Mas antes do professor voltar aqui, o Rian fazer pergunta, eu queria agradecer esse podcast, o WS Móveis Usados. Quero dar um abraço pro Wesley, que tá patrocinando nós. Quero agradecer a Aloha, que fornece esse espaço maravilhoso. Você que quer conhecer, vem pra cá. Qual que é o endereço, Rian? Marica Marques, 301, Fazendinha, em frente à academia Outfit. Gente, tá sensacional esse lugar. Quero agradecer também o Rei das Caipirinhas, que tá sempre com a gente aqui. Hoje o professor tá mais na água, então hoje não tem caipirinha. O professor da brejinha aqui. Mas ele tá ali, ó. Quero agradecer também o W Drinks, que também é parceiro nosso, né, Rian? Sim. Então a gente não pode deixar de agradecer esses parceiros JP Espetinhos. Rapaz, que espetinho sensacional. Você que quer conhecer lá no vencedor aqui de um supermercado aqui em Santana de Paraíba, divisa com Cajamar. Gente, é o melhor espetinho. E eu vou dar uma dica pra você, hein? Vai naquele, como que é o nome? Medalhão de frango. Quem já experimentou, aprova. É sensacional, como diz o nosso Chernobyl, que tá ali com dor de cabeça hoje. Mas voltando às perguntas, Rian, tá com você agora. Só um momentinho. Dar os parabéns a todos esses apoiadores, Sim. que é muito importante, né, para o trabalho, né, continuar, né, de apoiar esses meninos aqui, né, então continuem fazendo isso, que a arte, a cultura agradece. E quem quiser também nos patrocinar, porque daqui a pouco a gente tá comprando mais equipamentos, iluminação, galera, como diz, a gente tá recomeçando, mas a gente quer entregar o melhor pra você. Então você que gosta de arte, de cultura, de entretenimento, de entrevistas, quiser entrar como patrocinador, né, Rian? É só entrar em contato no direct aí e conversar com a gente. É isso aí. Bora lá, Rian! Sensacional! Sensacional. Professor, eu queria agora saber assim, ó, você indicasse. Eu sei que é difícil classificar como a melhor peça, né? Assim, tem seus critérios para ser avaliado. Mas assim, a primeira que vem na sua mente, fala, meu, essa é boa. Eu queria uma peça nacional e uma internacional. Que você... A sua. Que você mais gosta, que mais... preferida. Não é que eu dirigi, que eu assisti. É. Pergunta difícil, né? Optcha! Optcha! Porque, nossa, eu assisti trabalhos, assim, maravilhosos, né? Mas atualmente assisti o Shakespeare Apaixonado na semana passada, que tá em cartaz em São Paulo, maravilhosa. Mas se é pra escolher uma, tem uma peça de um grupo de teatro lá de Porto Alegre, o Tribo de Atuadores, né? Que é o Olha Nós Aqui Outra Vez,
Eles vieram para São Paulo apresentar um espetáculo em cima de uma tragédia grega, lá no espetáculo não, Teatro Vento Forte, que é Medeia. Gente, essa eu consegui. Eu vou falar, né? Eu cito ela, que realmente um trabalho inovador, grandes interpretações. Até no dia que eu fui assistir, o meu grande mestre Antunes Filho era vivo e assistiu. Ele, que é o maior diretor desse país, né? Foi o maior diretor desse país, ele babou na apresentação. Nossa. Então, eu imagino, quem ama, né? Não tem como não ficar entusiasmado e, né, boca aberta, como a gente usa nesse termo. É fantástico. E depois eu assisti umas peças de outros países também, né? Mas uma que me impressionou, assim, até pelo próprio local, por tudo, né? Foi Os Dois Cavaleiros de Verona, de William Shakespeare, que eu assisti em Londres, né? Num teatro que era de Shakespeare, no The Globe, né? Que muitos anos atrás pegou fogo. Depois o governo britânico, né, londrino, eles resolveram fazer uma réplica no The Globe, no teatro de Shakespeare, igualzinho como é na época que Shakespeare viveu. E quando eu estava em Londres, estava tendo um festival de teatro, assisti 2 espetáculos lá, e Os Dois Cavaleiros de Verona, que é de Shakespeare, né, apresentado exatamente no lugar, igual o teatro ele foi reconstruído, mas o lugar era o mesmo que era do antigo teatro. Sim. Gente, que montagem. Olha, sensacional. Era em inglês. E eu... Sensacional! E eu não entendo nada de inglês, assim, né? Que é um defeito meu. Mas aglomerou, aglomerou, pra mim é aglomerou, que ali, né? E, sabe, mas agora fantástico. Você tocou num ponto muito interessante. Você não entende de inglês, estava no teatro inglês, mas o teatro ele fala com as imagens, perfeito, com as articulações. Expressão isso moral. que é lindo. Que é lindo, isso que é maravilhoso. Pra ter uma ideia, no ano 2000, eu fui convidado, quer dizer, fui bem convidado, né? Eu fui cara dura, né? Fiz me convidar. O professor está confessando aqui, ó. Fiz me convidar, sensacional. Fiz me convidar, né? Que eu queria ir para a Europa, até porque naquele ano eu queria muito para a Alemanha assistir a Paixão de Cristo, que é a mais famosa no mundo, em Oberbergal, que é a mais antiga, acontece desde a Idade Média. Nossa. Que foi inclusive inspiração também para a Nova Jerusalém. Que é interessante, né? A história dessa Paixão de Cristo. Quando houve a grande peste negra na Europa, sim, que atingiu, matou muita gente, essa comunidade de Oberbergal, eles fizeram uma promessa: se a peste não atingisse a comunidade, eles iriam começar a ensinar a Paixão de Cristo. E nenhuma pessoa da comunidade morreu da peste, não chegou até lá. Nossa. E daí eles começaram desde aquela época, cara, que interessante, a todo ano, a fazer a Paixão de Cristo, uma montagem menor, né? Depois foi crescendo, daí eles faziam todo ano. Depois, acho que, não lembro agora se é a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, começou de 4 anos, né? E agora eles fazem de 10 em 10 anos. Mas deve ser um espetáculo. Né? E no ano 2000, né, eu estive lá para assistir. Maravilhoso, sabe? Nossa, a única coisa estranha é porque os atores falam em alemão e parece que estão xingando. Jesus parece que está xingando o tempo todo. E deu para entender, porque além de, como você falou, fala a alma, né, as imagens, sim, tudo, mas a gente conhece bem a história bíblica, então já sabia que cena que era aquela, né? Então, assim, mas voltando, né, ao que eu estava falando, nessa mesma época que eu fui para Oberbergal, eu ia ficar quase 2 meses, né? E eu queria bater como falar, ver se conseguia um desconto. E eu fiz uma proposta para a empresa de apresentar um espetáculo de clown de palhaço solo. O espetáculo solo que faria sozinho, né? E 4 hotéis, 4, 5 hotéis. Nossa. E eles descontariam. E eles aceitaram. Show de bola. Aceitaram, fui presenteado por isso, né? E eu apresentei, né, em 5 hotéis. Só que daí chegou lá e eu me animei tanto. Eu falei, eu vou apresentar nas praças também, nos parques aqui da Europa. Eu apresentei em 26 cidades. Olha só, cara. E eu
eu falei, pô, pode ser um espetáculo que eu falo em português, porque são várias línguas, né? E daí eu tenho uma linguagem do teatro, que o Rian conhece bem, que é o Glomerô, que você inventa seu próprio Idioma. né? E eu invento, né? Então é isso! Pegou Sensacional! Então, como é isso? Então, como o pessoal chiclete, eu falava Glomerô, porque quando você fala em Glomerô, você é obrigado a expressar mais, né? Ele trabalha com a expressão Com a expressão corporal, com tudo, que daí fica mais natural. E, nossa, gente, foram 26 apresentações maravilhosas. Sensacional, assim, cara. né? E lá esse é o costume de dar dinheiro, né? Você para o chapéu, mas aqui no Brasil se toma. O cara leva o chapéu, dá chapéu e leva o chapéu. Imagina se foi. Não vou citar cidades, não. Osasco não fala de Osasco. Eu lembro que eu estava na Praça São Marcos, em Veneza, que para mim foi a melhor. Foi a melhor apresentação para mim. Eu acho que tinha ali em torno de mim, porque eu apresentei no domingo, tinha muito turista, né? Então, ó, sem exagero nenhuma, eu acho que tinha mais de 1000 turistas, nossa, né? Que foram chegando para assistir, porque eu começo, né? E o espetáculo vai nascendo, ele tem um enredo, mas que vai se modificando conforme o público, né? E né? Orgânico, né? Eu segurei a plateia, e o que eu ganhei de euro, sério, gente, dessa apresentação, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que foi uma viagem, sério, com essas apresentações, que eu fui com dinheiro, gastei e voltei com mais do que eu levei. Professor, tocando nesse assunto, porque assim, a gente vê que assim, o medo ele atrapalha muitas pessoas de evoluírem e conquistarem algo. Eu vejo que, por exemplo, o teatro ele destrava isso, né, Rian? Ele meteu as caras, né? Ele meteu as caras e foi pra Europa. Olha o que você fez. Você financiou. Não é financiou. Você falou assim, agora eu vou fazer o negócio acontecer com cara e coragem. Sim. Era pra ser 4 apresentações pra pagar, né, a proposta que você fez. Pra ser um desconto. E de repente você fez um negócio extraordinário que chamou a atenção de muitas pessoas, que pode ter certeza. Marcou pessoas. Ah, sim. Marcou, porque o teatro ele marca. Marca. Então é porque tinha uma brasilidade. Os europeus gostam muito do teatro brasileiro, desse lado folclórico, alegre, e eu procurava, lógico, como não tinha tanta palavra, usar essas imagens, né? E eles gostavam muito. Isso aí, ó. Eu quero que você manda uma mensagem no Glomerô pra esse carinha aqui, ó. Pro Chernobyl. Do jeito que olha ele ali e conversa com ele, fala com ele aí, ó. Sensacional! Ali, oh meu. Aí! Sensacional! Oh, I like my body, Buddhist, ó. Oh! Muito bom, professor. Que entrevista maravilhosa, cheia de cultura, cheia de história. Mas assim, eu quero falar, cara, como que é isso? Porque a gente vê, né, pessoas, a gente vê muita coisa pela TV, pelo próprio teatro, mas como que é vivenciar tudo isso, essas 26 viagens, toda essa experiência, cara, trazer isso dentro de si? Como que você se sente? Porque, cara, é uma bomba de adrenalina, de coisas boas, que assim, não dá pra imensurar. Pra gente que nunca viveu isso, é uma coisa que é imensurável, Rian. Como que é? Fala pra mim, tenta expressar isso. Olha, pra mim, nessas horas eu me sinto uma pessoa abençoada e grata a Deus, né? Hoje eu falo, embora eu tenha a minha origem católica, né, essa origem judaica cristã, né, eu na minha adolescência quase fui padre, ou melhor, frade franciscano, até pela ligação que eu tenho com São Francisco, né, que é um santo que eu gosto muito, né, mas hoje assim, eu falo que eu pertenço a todas as religiões e nenhuma ao mesmo tempo, que a religião para mim está dentro do coração,
né? Eu gosto de ter essa liberdade de ir e vir, né? Se me convida para um culto, eu vou com o maior prazer, entendeu? Se me convida para a Igreja Católica, que é a minha origem, eu vou. Se me convida para um centro espírita, eu vou, porque eu acho que onde tem um amor, né, Deus está lá, não importa de que forma. Entendeu? E é esse amor que eu levo para a arte, né? Então, assim, uma coisa que eu sinto muito, assim, e passo principalmente para os atores do Drama da Paixão, quem fez o Drama da Paixão sabe disso, é que eu me sinto um instrumento, entendeu? Um instrumento para poder estar fazendo isso, né? E também procuro que as pessoas esperem para isso, que elas também percebam que elas também são instrumentos. Sim. Basta querer ser ou não, né? Então, assim, para mim é muita gratidão. Eu sou uma pessoa, como eu falei, que eu não tenho riquezas assim, materiais, porque se eu ganhar uma boa grana com trabalho, com isso, vou viajar. Vamos para Europa! Calma! Os meus carros sempre foi por Zezinho. Agora acho que vou comprar um carrinho melhor, mas eu me contentava com o Poisé. Porque leva pro mesmo lugar, né? Leva no mesmo lugar, leva né? pro lugar pra Mas é nítido que você é uma pessoa humilde e o que prevalece pra você é essa energia, transparecer, estar bem consigo mesmo, bem com as pessoas, né? O bem material é a consequência das coisas boas que fazemos. Pelo menos é o que me parece. Não, mas Tanto que, de verdade, Renan, sem hipocrisia, eu tô perto de você, eu tô sentindo uma energia tão boa. Que bom, fico feliz. De verdade mesmo, minha mulher tá ali, ela sabe, entendeu? Ela é espírita, ela pode falar pra você. Cara, eu gosto de pessoas assim, que passam energia, que a gente se sente bem de estar perto. Eu quero fazer um adendo aqui. Assim, eu já tentei fazer uma peça pra você. Você lembra? Ah, sim, Você lembra? Eu tentei, como eu posso dizer, demonstrar tudo o que a gente sentia, tentei reunir com a galera lá, com os alunos, né? Porque eu vejo ele como um mestre, uma pessoa muito iluminada, onde ele ajuda muitas pessoas, né? Você com essa luz, com todo esse conhecimento, você não tem noção, mas muitas pessoas são... Você tem uma noção, né? De que você ajuda muitas pessoas, porém, é maior do que o que você imagina. Que bom, muito maior. Eu fico feliz. Você sabe que uma vez eu te mostrei o áudio do Henry, do Júnior, né? Sim, o Júnior falando, onde eu tô hoje, onde eu estou, graças ao professor Edmilson, ele falando que era um menino tímido, muito tímido, né, pequeno, e começou a fazer aula com você, se desenvolveu, e hoje, né, ele é uma pessoa, né, mais bem-sucedida, graças a você. E hoje eu trago aqui um áudio de uma outra pessoa especial pra você. Olha, então, eu coloquei no Bluetooth, eu vou ver se vai sair ali, mas eu tenho aqui, ó, era pra ser uma surpresa pra você, era pra ele estar aqui hoje também. É surpresa, ó, ouve aí e veja quem é, ó, vamos ver. Fala, Edmilson, meu amigo, como é que tá? Gostaria muito de estar presente aí com você, participando do Barcast aí, junto com o Rian, mas infelizmente, né, por conta de compromissos eu não pude estar presente, mas eu tô aqui acompanhando vocês, não estou de corpo, mas estou de alma, quero desejar aí pra você muito sucesso, te mandar um abraço, dizer mais uma vez o quanto eu sou grato por ter você na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né, na minha vida artística também, e dizer que você é um cara muito importante, não só pra mim, mas pra muitos artistas aqui da nossa região. Um abraço, Di, fica com Deus. Fizeram chorar. Chorou, eita! Mas é isso, é o mérito, né? A gente e falar do Vanderlei, né? O Vanderlei, assim, essa pessoa fantástica, meu grande amigo, parceiro artístico, que eu tenho muito orgulho dele, né? E quando eu falo da missão, né? Eu tive essa missão e fui um instrumento de trazer ele para o teatro. Eu conheci ele, tinha 11, 12 anos, né? Eu estava dando um curso lá no bairro que ele mora, um projeto que nem era da prefeitura, era do Estado, que era uma fria, era um projeto que na verdade o Estado ele inventa projeto, faz umas coisas lá só para dizer que está fazendo, né? Que é uma atividade da escola, mas tinha 200 atividades acontecendo na escola. Os alunos talvez faziam esse, fazia aquele, entrava aluno, depois saía, ia para outra, não tinha um direcionamento. E tanto que eu fiquei pouco tempo e acabei saindo, porque não fazia parte do meu feitio, a grana até que ajudava, mas não fazia parte do que eu acredito. E num dia desses aí que os alunos tinham vazado porque tinham ido jogar vôlei, né, porque eles ficavam, né, bailando pelas atividades. Aparece um menino lá procurando um amigo dele, né, que é o Vanderlei. Ele apareceu e falou: você quer fazer teatro? Não gosto, isso aqui, mas faz uma aula comigo aí, isso, aquilo, faz aí, quem sabe? E ele daí começou a fazer.
né? E tinha dias que era só ele. Eu dava um jeito de dar aula para ele. Daí, como eu não concordava com o projeto, daí eu saí e não vi mais o Vanderlei. Daí teve um Drama da Paixão que eu estava fazendo, tem o ônibus dos figurantes lá, né, chegando quando teve ensaio dos figurantes. Quem é que aparece lá? Vanderlei. Entendeu? O menino Fujão. O menino Fujão. E daí, ó, gente, daí ele começou a fazer o curso de teatro comigo na cidade. Daí depois ele foi fazer escola de teatro em São Paulo, né? Ele fez lá o Senac. Meu, é um menino assim que eu admiro muito. E um grande profissional, né, que precisa ser mais valorizado, que muitas vezes não é valorizado. Muitas vezes nem eu sou. Imagine ele, entendeu? Imagine ele. Então, assim, é um menino que tem todo o meu respeito, o meu carinho, gratidão, né? Um grande ator, ele fez muitas peças. É um menino que também compreendeu o meu trabalho, né? Ele se fundamentou muito no meu trabalho. Depois ele foi buscar seu caminho próprio, foi pesquisar, fez muitos cursos. Então, assim, que é o que você ensina também, né? E quando eu vi o depoimento do Vanderlei agora, realmente vocês viram, porque, nossa, gratificante. É gratificante, né? Eu sou muito, assim, feliz com muitas pessoas que passaram por mim, né? Mas o Vanderlei tem um sabor especial. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Você falou assim que muitas vezes a gente não somos reconhecidos, mas tá aí. Tem reconhecimento melhor que esse? Uma pessoa reconhecer pelo que você trouxe de bom na vida. E é o que interessa, E é o que fica. Sensacional. Extremamente sensacional. Professor, estamos chegando praticamente no final, porque a hora já tá passando. E daqui a pouco tá escurecendo também, né? E assim, são muitas coisas boas, mas agora eu quero perguntar do diretor. Como é pra você ser o diretor de uma das peças mais conhecidas nacionalmente hoje no Brasil? Porque onde se fala da peça da Paixão de Cristo Santana de Parnaíba, é um negócio fenomenal. Como que é pra você isso? Pra mim é uma honra máxima, até porque esse tipo de espetáculo, o Drama da Paixão, eu não contei aqui, né? Mas ele também começou no Circo Teatro, porque no Circo Teatro, assim, não cheguei a fazer lá, eu não, mas nesse vasto repertório de dramas e comédia que eles apresentavam, na Semana Santa parava tudo isso, eles apresentavam a Paixão de Cristo. Eu assistia aquelas encenações, ainda criança, eu falava, um dia que eu fazer ao ar livre. Mentalizou vou fazer ao ar livre, achando que a ideia era minha, né? Daí, quando eu já tinha uns 12, 13 anos, eu descobri Nova Jerusalém. Fiquei frustrado, falei, nossa, já fizeram isso. Daí depois eu descobri ainda que isso já existia desde a Idade Média. Nossa. Falei, não, então a ideia não é minha, mas eu quero fazer. E daí, quando eu fui atrás, então, quer dizer, também é uma coisa que o Circo Teatro me inspirou. E assim, eu faço Paixão de Cristo desde 1990, que comecei em Piracicaba. Nossa. E depois comecei a fazer aqui não parei mais. Fazia como atividade teatral, cultural, né? Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que era uma missão que eu tinha, né? Que mais do que um espetáculo, fazer um espetáculo era uma missão de propagar essa espiritualidade baseada nos ensinamentos do maior mestre que essa humanidade já teve, que é Jesus Cristo. E então, para mim, assim, eu sou muito honrado de ter essa missão, de saber o quanto o drama transforma não só quem participa, quem faz, como aquelas milhares de pessoas que vêm assistir todo ano, e muitas delas deram seus depoimentos. Uma, inclusive, vou contar a história que é extensa, mas ela abandonou a ideia de se suicidar porque assistiu o Drama da Paixão. Eu ouvi falar disso. Então, assim, eu acho que não foi só uma pessoa, não, tá? Tem mais. Sim, eu acho que tem mais testemunho falando sobre isso. É que a gente ouve um ou outro, né? Mas, sim, lógico, deve ter muitas histórias que não são registradas. Então, assim, pra mim é uma grande honra. E eu sempre costumo falar, né? E sem demagogia, que o grande diretor desse espetáculo é Deus. Eu sou assistente dele. O instrumento. O instrumento. O braço direito dele. O braço dele é muita proteção. O braço dele é Jesus, não próprio. Eu sou o bispo e servo. Grande mestre Edmilson, prazer ter você aqui, cara. Um grande prazer.
Sabe, eu fiz o convite, você veio. Muito obrigado pela presença, tá bom? Satisfação em conhecer, viu, mestre? A satisfação é minha. Sensacional! Eu queria que você deixasse aí as suas recomendações finais para alguém, alguma pessoa especial importante. É só agradecer a vocês aqui pela oportunidade. Adorei estar aqui, né? Foi sensacional. E eu poderia citar muitos nomes, mas nem vou cometer esse erro, porque, nossa, mãe, né? É muita gente, se eu esquecer. Mas agradecer a todas as pessoas, né? Que passaram pela minha vida, ainda passam, ainda estão, que me apoiaram, apoiam, que fazem parte da minha história pessoal, artística, que eu sou o que eu sou, né? Por causa de cada um de vocês também, né? Suas experiências, essa troca que sempre existiu. Então, cada um de vocês aí que fizeram e fazem parte da minha história, vocês não sabem a importância disso tudo. Agradecer, né, a todos que me apoiaram, me incentivaram, isso nos vários segmentos possíveis, religiosos, políticos, sociais, que é muita gente. É muita gente. E agradecer, né, sobretudo a Deus, né, que é o que eu falei, eu não sou muito de ter a religião, eu tenho religiosidade, que a minha religião é o meu coração, é onde está Deus. O próprio Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós, né? Sim. Então, assim, eu gosto de ter essa liberdade de ir e vir, né? Por isso que eu pratico o xamanismo. Xamanismo, volto a dizer, não é religião, é uma prática espiritual, uma filosofia de vida que dá a liberdade de você ir e vir, né, a tudo. Então, a minha imensa gratidão cósmica e teatral. Gratidão. É isso aí. Quer deixar o seu Instagram pro pessoal poder te seguir, professor? Sensacional! Não, pode ser cortado, né? Fala o seguinte, pessoal. Mas não vou cortar, não. Ficou bonito. Eu vou marcar aqui embaixo, ele vai me passar. Eu vou passar, porque é muita coisa. O homem tem uma carta de coisas positivas. O homem que não sabe nem o seu Instagram direito, vai estar aqui embaixo, professor. Quer deixar suas considerações finais? Eu vou pesquisar aqui o Instagram dele. Eu acho que é 5502, sei lá. Edmilson, Bom, quer deixar alguma consideração, Chernobyl? Sensacional. Como sempre, sensacional. Sensacional. Galera, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui, chegaram até o final desse podcast, que não é somente um barcast, mas hoje foi uma aula de cultura, pessoal. Então, assim, compartilhe, mande pros seus amigos. Galera que gosta de teatro, quer conhecer um pouquinho da história, com o professor Edmilson aqui, que é responsável pelo maior teatro do Brasil, A Paixão de Cristo. Sensacional. É isso aí. O maior professor de teatro, o maior professor da maior peça do Brasil, se encontra em Santana de Parnaíba e muita gente não sabe disso, né? É isso aí. E aqui você percebeu que não tem assunto raso, não tem decoreba, é um assunto profundo mesmo, cara. Então é um assunto com conteúdo, com o nosso querido. Hoje foi mais sério, tava com o professor, né? Porque o Rian... A gente se comportou, a gente se comportou, professor. Senão o imperador ia pegar ele na quarta-feira. Ele sabe que é o imperador. Não falei nenhum palavrão. É mesmo, hoje. Mas prepara o próximo. Mas como é que a gente termina o nosso barcast? É o quê? Sensacional!